A necessidade neurótica de afeto nasce do medo da rejeição. Karen Horney. Você já sentiu que, por mais que tente, sempre acaba repetindo os mesmos padrões nos seus relacionamentos, como se estivesse preso em um ciclo invisível de ansiedade, medo e necessidade de aprovação? Karen Horney, uma das mentes mais brilhantes da psicologia, acreditava que a raiz disso está na nossa busca desesperada por segurança. E se eu te dissesse que entender a teoria de Horney pode mudar completamente a forma como você se relaciona? Vamos mergulhar fundo nessa ideia, desvendar como nossos medos moldam nossas conexões e, mais importante, como sair desse ciclo. Começamos com uma cena cotidiana. Você checa obsessivamente o celular, esperando aquela resposta que nunca chega. O silêncio virtual se torna um eco de inseguranças profundas. Mas o que realmente assusta aqui não é a falta de mensagem, é a possibilidade de abandono. Desde a infância, buscamos instintivamente segurança e afeto. É um instinto básico, algo que nos acompanha desde o nascimento. Quando uma criança se sente protegida, aceita e valorizada, ela desenvolve um senso saudável de autoestima e confiança nos relacionamentos. Mas quando essa segurança é ameaçada, seja por rejeição, negligência, críticas constantes ou um ambiente instável, algo acontece dentro dela e nasce o medo profundo de não ser amada. Horney acreditava que esse medo não desaparece com o tempo. Pelo contrário, ele se esconde, se disfarça e passa a moldar a forma como nos relacionamos na vida adulta. E é aí que surge o que ela chamou de neurose. São padrões automáticos de comportamento criados para evitar a dor da rejeição e do abandono. Mas esses padrões, que no passado foram mecanismos de defesa, acabam nos aprisionando em ciclos que prejudicam nossos relacionamentos atuais. E o mais interessante é que a neurose não se manifesta da mesma forma para todo mundo. Horney identificou 3 principais estratégias que usamos para lidar com a insegurança nos relacionamentos. E é muito provável que você se encaixe em uma delas. O primeiro padrão é o que Horney chama de movimento para as pessoas. Esse é o tipo de pessoa que acredita, inconscientemente, que a única forma de se sentir segura é agradando os outros. Ela se torna extremamente dependente emocionalmente, teme ser rejeitada e faz de tudo para manter seus relacionamentos, mesmo que isso signifique abrir mão de suas próprias necessidades. Se você sente que está sempre se esforçando demais para ser amado, que tem medo de dizer não, ou que aceita migalhas emocionais só para não perder alguém, esse pode ser o seu padrão. E o problema é que esse comportamento muitas vezes atrai pessoas que se aproveitam dessa vulnerabilidade, criando relações desequilibradas e, em muitos casos, tóxicas. O segundo padrão é o que Horney chama de movimento contra as pessoas. Esse é o padrão da pessoa que se afasta. Já conheceu alguém que parece ter pavor de se envolver emocionalmente? Pessoas que se afastam sempre que sentem que alguém está chegando perto demais? Para essas pessoas, a proximidade emocional é vista como uma ameaça. Elas aprenderam, muitas vezes desde cedo, que depender de alguém é perigoso, que demonstrar sentimentos é sinal de fraqueza e que o amor pode ser uma armadilha. Então, em vez de se abrirem para conexões profundas, elas se fecham, se tornam frias e distantes, criando uma barreira emocional para evitar a dor. Se você sente que se sabota nos relacionamentos, que sempre encontra defeitos no outro como desculpa para se afastar ou que prefere a solidão à possibilidade de ser machucado, esse pode ser o seu padrão. Esse é o tipo de pessoa que acredita que a única forma de evitar a dor é tendo o controle absoluto dos relacionamentos. Elas podem se tornar manipuladoras, dominantes e até agressivas quando sentem que estão perdendo o controle. Isso não significa necessariamente que elas sejam más ou egoístas. Muitas vezes, essa necessidade de controle nasce do medo de serem machucadas. Mas, na tentativa de se protegerem, acabam sufocando os outros e criando relações baseadas no poder e não no afeto genuíno. Se você sente que precisa estar sempre no comando, que tem dificuldades em confiar nos outros, ou que reage com raiva ou frieza quando se sente vulnerável, esse pode ser o seu padrão. Quando falamos sobre padrões neuróticos nos relacionamentos, estamos lidando com um território delicado. Memórias emocionais profundas,
traumas inconscientes e mecanismos de defesa que, por mais disfuncionais que sejam, nos fazem sentir um mínimo de segurança. O grande desafio é romper esse ciclo sem gerar ainda mais sofrimento, sem nos perdermos em culpas ou frustrações e sem repetirmos, de forma automática, os mesmos erros do passado. E é aqui que entra o verdadeiro processo de reprogramação mental. Isso não significa apagar quem você é ou negar suas experiências. Pelo contrário, significa tomar posse da sua própria história, compreender seus impulsos e criar novas formas de se relacionar. A psicanálise nos ensina que aquilo que não é trazido para a consciência governa nossa vida sem que percebamos. Então, o primeiro passo é iluminar essas sombras internas e, a partir disso, construir relações mais saudáveis e autênticas. Vamos aprofundar essa transformação em 3 níveis: autoconsciência, desconstrução e ação consciente. Autoconsciência. Identificando o seu padrão. Toda mudança começa com um olhar honesto para si mesmo. Sem autoconhecimento, continuamos vivendo no piloto automático, nos sabotando sem entender o porquê. Então, o primeiro exercício é identificar o padrão neurótico que tem guiado seus relacionamentos. Pergunte-se: como eu costumo agir quando sinto que posso perder alguém? Eu me torno ansioso e faço de tudo para agradar? Eu fujo antes que a outra pessoa possa me machucar? Eu tento controlar a relação para não me sentir vulnerável? Quais são os momentos em que me sinto mais inseguro em um relacionamento? Uma boa técnica para isso é analisar padrões do passado. Pegue alguns relacionamentos, não só amorosos, mas também amizades e relações familiares, e observe o que se repete. Quais são as suas reações automáticas quando surge uma crise ou insegurança? O que você sente quando se aproxima demais de alguém? E quando sente que pode ser rejeitado? Essa autoanálise pode ser feita por meio de um diário terapêutico, escrevendo sobre suas experiências ou até em terapia, onde um profissional pode te ajudar a enxergar essas repetições com mais clareza. O objetivo aqui não é se julgar, mas se conhecer, pois só podemos mudar aquilo que conseguimos enxergar. Desconstrução. Quebrando o ciclo automático. Depois de identificar seu padrão, o próximo passo é entender de onde ele veio e como ele se mantém ativo na sua vida. Karen Horney nos mostrou que os padrões neuróticos são aprendidos na infância como uma resposta a sentimentos de insegurança. Então, agora, faça uma reflexão mais profunda. Em que momento da minha vida eu comecei a agir dessa maneira? Será que minha necessidade de agradar vem do medo de rejeição que senti na infância? Será que minha dificuldade de me apegar vem do medo de depender dos outros e ser ferido? Será que minha necessidade de controle vem de um ambiente instável onde eu nunca pude confiar em ninguém? Muitas vezes, nossa mente infantil criou crenças limitantes para nos proteger. O problema é que essas crenças foram formadas com base em experiências do passado e, hoje, elas já não fazem mais sentido. Só que, como nunca as questionamos, elas continuam governando nossa vida sem que percebamos. Então, agora vem a parte mais importante: desconstruir essas crenças. Se, por exemplo, você sempre acreditou que, se eu não agradar, as pessoas vão me abandonar, comece a se perguntar: isso é realmente verdade? Existem pessoas que gostam de mim pelo que eu sou e não pelo que eu faço por elas? O que aconteceria se eu começasse a me colocar em primeiro lugar? Se você tem a crença de que, se eu demonstrar sentimentos, vão me machucar, experimente refletir. Eu realmente sempre fui machucado quando demonstrei sentimentos ou foram algumas experiências isoladas? Será que a culpa foi dos meus sentimentos ou das pessoas com quem me envolvi? Existem pessoas seguras com quem eu posso compartilhar minha vulnerabilidade? A chave aqui é perceber que seus medos não são verdades absolutas. Eles são interpretações da sua mente baseadas em um passado que já passou. Ação consciente. Criando novos padrões. Agora que você tem clareza sobre seus padrões e crenças limitantes, chega o momento mais desafiador: agir de uma nova maneira. O problema é que nosso cérebro resiste a mudanças. Ele quer continuar fazendo o que sempre fez, porque isso lhe parece seguro. Então,
No começo, mudar um padrão neurótico pode ser desconfortável, mas essa resistência inicial é um sinal de que você está no caminho certo. Aqui estão algumas formas de quebrar esses padrões na prática. Se você tende a ser excessivamente dependente, pratique estar bem consigo mesmo. Passe mais tempo sozinho, descubra seus próprios gostos e aprenda a suprir suas necessidades sem esperar que os outros façam isso por você. Defina seus próprios limites. Se você percebe que sempre faz tudo pelos outros e se anula, comece a dizer não quando for necessário. No início, pode ser difícil, mas com o tempo, você verá que as pessoas que realmente te amam respeitarão seus limites. Evite buscar validação externa o tempo todo. Antes de pedir opinião ou aprovação de alguém, pergunte-se: o que eu realmente quero? Se você tende a evitar o envolvimento emocional, permita-se sentir sem fugir. Da próxima vez que perceber que está se afastando por medo da intimidade, tente ficar. Dê um pequeno passo e compartilhe algo sobre você. Permita-se criar conexão aos poucos. Aceite que o amor tem riscos. Nenhum relacionamento vem com garantias. Mas fugir de todos eles por medo de se machucar só garante uma coisa: solidão. Se você tende a querer controlar tudo, aprenda a confiar. Em vez de tentar prever e controlar tudo, experimente relaxar. Dê espaço para o outro ser quem ele é, sem querer moldá-lo. Trabalhe sua segurança interna. O desejo de controle geralmente nasce da insegurança. Quanto mais confiante você se sentir em si mesmo, menos precisará controlar os outros. Aceite a vulnerabilidade. O amor não pode ser controlado. Relacionamentos exigem entrega, confiança e flexibilidade. Quanto mais você tenta controlar, mais se distancia do afeto genuíno. Apesar de todo o comportamento ruim e de tudo que falamos, a mente humana tem uma capacidade incrível de transformação. Você não é refém do seu passado, e seus padrões neuróticos não definem quem você é. O que define sua vida são as escolhas que você faz daqui para frente. A mudança não acontece da noite para o dia, mas cada pequena decisão consciente, cada vez que você escolhe agir diferente do seu impulso automático, já é um passo enorme na sua jornada de transformação. Vamos continuar essa conversa nos comentários. Qual dessas estratégias faz mais sentido para você? Você já tentou mudar algum desses padrões antes? E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o like e se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!